Olá! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Português Sem Mistérios e hoje nós vamos falar exclusivamente das regras de acentuação das palavras oxítonas. Palavra oxítona é aquela em que a sílaba tônica é a última. Não podemos esquecer daquela regrinha básica. Se privilegia com o acento gráfico sempre o menor grupo de palavras. E com as oxítonas não poderia ser diferente. E como nas palavras oxítonas, em sua grande maioria, são terminadas em i e em u, significa que toda palavra oxítona terminada em i e em u, seguida ou não de s, não tem acento gráfico. É possível citar vários exemplos. Vou aqui falar alguns. Bambu, sandu, cheguei, guarani e por aí vai. A grande maioria das palavras oxítonas, elas são terminadas em i e em u, e seguida ou não de s, não tem acento. Mas é preciso prestar muita atenção, porque esta regra tem duas exceções que você precisa se atentar para elas, porque senão a gente cai em pegadinha. Na língua portuguesa, uma matéria depende da outra. Às vezes a gente aprende algumas coisas que acha muito simples, mas é preciso recordar para poder entender. É o caso de agora. Por exemplo, você precisa recordar o que é um ditongo e o que é um hiato. Falando assim superficialmente, o hiato é o encontro vocálico que acontece quando duas vogais estão juntas numa palavra, mas pertencem a sílabas diferentes. Já o ditongo é o encontro entre uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. O ditongo pode ser crescente ou decrescente, oral ou nasal. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse momento, eu só citei esta introdução rápida sobre hiato e ditongo para a gente entender a exceção que existe nas palavras oxítonas terminadas em i e em u. Aquelas que vão depender justamente da gente entender o que é um hiato e o que é um ditongo para poder entender que elas têm acento. Vamos lá. Agora que você recordou superficialmente o que é um hiato, precisamos entender que toda palavra oxítona terminada em i e em u, que é precedida por hiato, ou seja, uma divisão silábica na última sílaba, em que o i ou o u fica sozinho, ela é acentuada. Eu vou citar como exemplo aqui: Itaú ou Itaguaí. Deu para entender? Itaú, a separação silábica entre o A e o U, é um hiato. Itaguaí, a separação silábica entre o A e o I, é o hiato. Então, todas as palavras que terminam em I e em U, seguidas ou não de S, que são precedidas por hiato, elas são acentuadas. Grava isso. Vamos lá. E a outra exceção são justamente as palavras oxítonas terminadas nos ditongos abertos, ei, oi e el. Podemos citar, por exemplo, chapéu, herói, anéis, por aí vai. Agora vamos lá. Como as palavras terminadas em i e em u, oxítonas, seguidas ou não de s, não têm acento porque são maioria, as terminadas em a, e, o são minoria. Portanto, todas elas têm acento. Deu para entender? E nessa lista aí, você pode acrescentar as palavras terminadas em em e ens, em e ens, que também são acentuadas. Agora, preste bastante atenção. As palavras oxítonas terminadas em R, L, Z, X, U, IN, e ON
OM são naturalmente oxítonas, sendo desnecessário o uso do acento. Quer dizer que todas essas palavras que forem oxítonas, terminadas com essas letras que eu acabei de mencionar, que você está vendo aí no quadrinho, não tem acento gráfico, correto? Agora, vamos falar rapidamente do acento usado nas palavras monossílabas, aquelas palavras que só têm uma sílaba. Os monossílabos átonos, nenhum deles tem acento. Os monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados. Já os terminados em EM e ENS não são acentuados. Essa é uma diferença da regra das oxítonas. Lembrando que nós temos uma exceção. O verbo ter na terceira pessoa do plural se conjuga tem, com acento circunflexo. Se acentua também os monossílabos tônicos terminados em ditongo decrescente e aberto. El, ei e oi. Já os demais monossílabos tônicos não têm acento. Assim a gente fecha este vídeo onde nós falamos das regras de acentuação para as palavras oxítonas e também as palavras monossílabas. No próximo vídeo, vamos falar das regras de acentuação das palavras paroxítonas, fechando assim o nosso estudo sobre regras de acentuação na língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faça um comentário, interaja comigo, dê sugestões. Estamos aqui para tirar dúvidas e para fazer com que você tenha mais conhecimento sobre curiosidades da língua portuguesa. Este é o intuito do nosso canal Português Sem Mistérios.